Tudo bom, pessoal? Eu vou gravar um vídeo hoje para vocês com 3 assuntos diferentes. Os 3 assuntos são super importantes. Eu quis gravar todos eles num vídeo para a gente economizar o tempo de vocês e também o nosso. Então vamos lá. Vou começar pela história para vocês entenderem. Alguns dias atrás nós tivemos um ataque no Colorado, em Boulder, onde foi considerado como um ataque terrorista. E eu acredito sim que tenha sido um ataque terrorista. Havia um grupo de manifestantes na rua, pró-Israel, pedindo ali a libertação das pessoas que foram colocadas em cativeiro, né, das pessoas que foram sequestradas e que algumas ainda estão sequestradas, estão sendo mantidas em cativeiro. Imagina o que essas famílias, esses pais, essas mães, esses filhos devem estar desesperados por esse tempo todo com essas pessoas sendo colocadas ali como reféns. Vocês imaginam o coração dessas famílias como tá. E aí, um homem egípcio pegou coquetéis Molotov com gasolina ali dentro, não sei qual era o líquido que tinha ali, e começou a jogar aquilo ali pegando fogo nas pessoas. Absurdo, né? Absurdo. É o tipo do crime de ódio que, na minha opinião, mereceria pena de morte, né? Uma pessoa dessa, ela é tão desequilibrada, ela é tão vazia internamente, ela é tão sem valores e princípios. Ele não tá nem aí se ele está colocando em risco a vida das pessoas, ele não está nem aí se ele está colocando em risco a vida das pessoas que estão passando, né? Imagina que você não tem nada a ver com a passeata ali, que até onde eu vi era pacífica, não tinha problema nenhum com aquilo, tá? Mas imagina que você estivesse ali passando, né, com sua família atrás, passando sem nada a ver com aquilo, nem estar participando, e de repente você recebe uma garrafada com gasolina pegando fogo na sua... Deus me livre, é o tipo da coisa que para mim é o crime de ódio que para mim é repugnante. Mas enfim, essa pessoa era um egípcio que estava jogando os coquetéis Molotovs nos manifestantes. Era um egípcio que entrou nos Estados Unidos em 2022 e ficou com o overstay do seu visa, tá? Do seu visto. Essa é a segunda parte que me revolta bastante. Por quê? Não bastava ele ter feito a primeira besteira de entrar e continuar indocumentado nos Estados Unidos, como também ele tem que arrebentar a vida dele e a dos outros imigrantes que não são malucos que nem ele, que não são radicais, que não são idiotas, que não são criminosos. Ele vai e coloca ali aquele estigma nas costas de toda a comunidade imigrante, seja ela egípcia, ou muçulmana, ou católica, ou qualquer coisa. Ele acaba colocando essa marca em cima da comunidade imigrante por causa de um imbecil desse daí, tá? Então, em razão disso, o DHS soltou uma notícia anteontem, eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Na verdade não, eu vou colocar ela, vou pedir para colocarem ela aqui, tá? Porque eu tirei um screenshot dela, então eu vou pedir para eles colocarem ela aqui para vocês olharem, dizendo que a partir desse momento eles estão estreitando cada vez mais, apertando cada vez mais a fiscalização em cima de pessoas que entram dentro dos Estados Unidos. Ponto. Essa é a notícia 1, certo? Vamos para a notícia 2 agora. Donald Trump assinou, em razão dessa questão deste homem, se é que podemos chamar um imbecil desse de homem, né? Em razão dele, ele colocou novos banimentos em alguns países, ou seja, pessoas desses países não entram mais nos Estados Unidos. 12 países. E 7 países com restrição, inclusive com suspensão de diversos vistos. Eu vou ler a lista aqui para vocês. Os 12 países que estão com banimento de entrada dos Estados Unidos são Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, tá? Esses são os 12 que estão com banimento, ou seja, se você tem passaporte de algum desses países ou você é cidadão brasileiro que aparece ali, lugar de nascimento, você vai ter problemas ali no seu passaporte brasileiro, tá? Se te aparece ali, local de nascimento, algum desses países, você vai ter problema para entrar nos Estados Unidos. Eu já expliquei em um vídeo anterior a diferença entre você ter a cidadania de um determinado país por nascimento e você ter a naturalização em razão de uma outra situação
que é o que muitas pessoas chamam também de cidadania de um outro país, aparece sempre no lugar do nascimento qual é a sua origem, né? E essa sua origem é o que vai impactar em bastante coisa. Fora isso, nós temos também os países que tiveram aí restrições a vistos, ou seja, muitos vistos estão suspensos. Essas pessoas não conseguem pedir uma quantidade grande desses vistos. Eu não vou falar imensa, porque são mais de 100 vistos, e aí a gente, se for comparar com o universo da INA de possibilidades de visto, ele não é tão grande, mas se você for olhar para os vistos mais comuns, a maioria deles estão suspensos, que são países, são esses países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Se vocês olharem aqui alguns desses países, você vai ver que são justamente países onde houve, agora, a semana passada, a determinação da Suprema Corte para cancelar o TPS dessas pessoas, no caso da Venezuela, no caso do Haiti, né? Onde nós vamos ter aí não só a deportação dessas pessoas que estavam aqui com o TPS, que agora não tem mais, como também nós vamos ter um impedimento de entrada de outras pessoas desses países, ok? Então, isso é importante vocês entenderem. O Brasil não está nessa lista, mas se houver algum cidadão brasileiro de cidadania adquirida, mas a origem deles foram desses países, possivelmente eles vão ter muito trabalho com relação a isso, tá? Para conseguir entrar aqui. E a última notícia também vou deixar aqui na descrição para vocês lerem. Eu vou colocar um link desse banimento de vistos e dessa restrição de vistos aqui na descrição para vocês lerem o artigo inteiro e entenderem quais são os países e tudo mais. E eu vou colocar também dessa última notícia que eu vou dar aqui para vocês aqui embaixo, tá? O Marco Rubio, o secretário Marco Rubio, fez uma declaração ontem dizendo que pessoas que... Foi uma orientação, na verdade, para o DHS, para o USCIS, para as embaixadas e tudo mais. Pessoas que não têm redes sociais não devem ter acessos a vistos. Elas podem ter, sim, uma negativa baseada na não existência de uma rede social. O que eu acho disso? É muito subjetivo, né? Você dizer, olha, a pessoa não é uma pessoa mais reservada, a pessoa é uma pessoa que não quer aparecer, ou ela não gosta de postar fotos, ou ela não quer nada, ela não tem uma rede social. Eu conheço pessoas que não querem ter redes sociais, eu conheço pessoas que têm Instagram só para acompanhar a vida dos outros, mas a vida dela ela não quer postar. Eu conheço pessoas que não têm nenhuma foto postada em Instagram ou Facebook, mas eles têm o perfil ali, tá? Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema, segundo essa nova diretriz. Mas lembra que rede social não é só Facebook e Instagram. Rede social nós temos aí LinkedIn, onde a pessoa pode querer usar para uma questão profissional. Nós temos aí outras redes como Truth Social ou até mesmo X ou diversas outras redes sociais. E nós temos também a relevância dessa pessoa publicada na internet, né? Quando você joga ali o nome de alguém, aparece artigo que ela escreveu, curso que ela se graduou, os diplomas que ela tem, referência que essa pessoa tem. Isso pode ser considerado, sim, uma rede social, ou seja, qual é a intenção dessa nova normativa? Mostrar que a pessoa existe, né? Que a pessoa tem uma vida e não que ela simplesmente passou no anonimato a vida inteira, que isso pode dificultar absurdamente para saber, primeiro, as condições psicológicas dessa pessoa, né? Segundo, para entender quais são as ideologias dessa pessoa, principalmente ideologia nessa questão de radicalismo religioso, político, coisa nesse sentido, e principalmente também para saber o que essa pessoa tem feito, com quem ela tem andado, quais são as referências dela, quais são o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as defesas que eventualmente ela tem como política, ou como social, ou como vida, né? Quais são os valores dessa pessoa. Eu acho que é muito importante a gente ter isso, principalmente no mundo onde a gente está tentando utilizar muito a inteligência artificial para conhecer um pouco mais daquelas pessoas que estão em volta da gente, né? Eu, particularmente, acho super legal esse tipo de coisa, porque você vai perceber que quando você vai para um país que o Brasil não tem muito disso, né? Pelo menos não tinha muito disso há 15, 16 anos atrás. Quando você vai para um país que você tem muitas culturas, muitas pessoas de muitos lugares do país, do mundo, na verdade,
Se você vier para Houston, por exemplo, você vai ver muito indiano, muito chinês, muitos persas, né? A gente tem aqui muita gente de países persas, muitas pessoas de países árabes. E você vê dentro de condomínios muitas famílias das mais diversas culturas. E você vê celebrações em épocas diferentes, você vê idiomas diferentes, você vê roupas das pessoas vestidas diferentes, você vê costumes diferentes. Então, isso, quando você coloca muita gente de muitos credos, muitos valores, muitos lugares diferentes, você não sabe o que aquela pessoa está pensando e você está colocando em risco uma comunidade inteira, né? Às vezes você colocar um maluco ali, como esse cara do Colorado aí que fez os ataques, você não sabe o que aquela pessoa pode estar pensando e você não sabe se do dia para a noite ela pode querer colocar fogo nos moradores do seu condomínio, você não sabe. Então eu acho muito bacana ter esse tipo de segurança extra, acho que as pessoas devem sim elogiar esse tipo de normativa. Foi uma instrução, não foi uma norma, literalmente dizendo, mas eu acho que as pessoas devem sim apoiar esse tipo de coisa, porque você saber quem está do seu lado, quem está morando ali, quem está entrando no país, quem está dirigindo perto de você. Vocês lembram daquele atropelamento que houve lá o ano passado? Absurdo, né? Então são coisas que você consegue, eu não vou dizer prever, mas você consegue ter aí alguns traços, uns red flags, você consegue ter isso daí, olhando as redes sociais dessas pessoas, o que ela defende, o que ela posta, o que ela muitas vezes trata de uma forma agressiva. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que essa atitude do Marco Rubio foi muito importante para a gente começar, pelo menos, a monitorar esse tipo de situação, tá? Bom, era isso, gente. Não quero que o vídeo fique muito longo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que vocês acham dessas novidades, o que isso vai impactar você, o que isso pode impactar as pessoas que eventualmente queiram vir para os Estados Unidos, positivo, negativo, comenta aqui embaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.